Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Claro que não. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quantas pessoas perdem suas bênçãos por não crer que o Senhor ele pode realizar os seus milagres? Quantas pessoas elas se afastam de Deus pela incredulidade e pela murmuração? Deus é um Deus fiel. Quem não crê, quem não busca a Deus crendo que Ele pode transformar a sua vida e que Ele é o seu Pai Todo-Poderoso, que muda todas as estações, inclusive da sua própria vida, para que você tenha uma vida melhor. Essas pessoas que são incrédulas, elas perdem, elas se afastam de Deus. Porque em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. E continuando, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esses somos nós, os verdadeiros adoradores que Deus anda em busca e que cremos que o nosso Deus ele é todo poderoso e que não vamos retroceder. Você não pode retroceder na sua vida. Você não pode voltar atrás em coisas que Deus falou para você fazer. Preste atenção nessa palavra de hoje. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Essa palavra vem para mim, para você, para todos nós, para que não retrocedamos em nossas vidas. Aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus falou para você, mesmo que aos seus olhos e aos olhos das pessoas não veem um resultado positivo, não veem uma transformação, seja no casamento, seja no trabalho, na saúde, nas finanças, às vezes a transformação de um filho, mas você não pode retroceder. Você vai continuar orando, continuar perseverando, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha que incrível, olha como Deus é. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você já pensou? Você busca a Deus e você tem uma recompensa. Você chama por ele e você tem recompensa. Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que creem que ele é poderoso e que ele pode agir, transformar situações. Quando você declara o seu amor, você crê em Deus Todo-Poderoso, a sua fé, ela não pode falhar. Você não pode deixar a sua fé esmorecer. Mesmo que pessoas fiquem falando coisas que você fala,
realmente, eu estou querendo demais. Tem pessoas que quando vê um sonho de outra pessoa, elas começam a jogar água fria nos sonhos. É melhor você ficar em silêncio. Para que as coisas aconteçam, você ore a Deus, converse com Deus, apresente para Deus. Jesus, quando ele queria falar com o Pai, ele se retirava. Ele saía da multidão e ele ia falar com o Pai. Quando ele estava no meio da multidão, ele agradecia ao Pai, ele dava graças a Deus. Então, devemos aprender com Jesus, buscar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo. Falando é muito fácil, no dia a dia temos que aprender, temos que praticar, é na prática. Não é só no pensamento ou ficar na vontade e dizer, eu não consigo. Por isso que são poucos os que ganham as grandes bênçãos e os grandes milagres. Porque precisa ter persistência, não pode desistir. Você não pode desistir de algo que Deus colocou no teu coração e só pelas aparências você desistir. Não pode retroceder. Porque foi o que Deus falou, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. O que precisamos agradar? A Deus, porque é dele que vem toda a bênção, é dele que vem a proteção, é dele que vem a nossa vida, o nosso alimento, tudo é provisão de Deus em nossas vidas. Nós precisamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte aqui no mundo, mas precisamos da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, ninguém vai a lugar nenhum, porque é como fazer um castelo de areia. No primeiro vento desmorona tudo. Quando você faz o seu alicerce, quando você ora, você pede algo, aí Deus te deu. Aí você está lutando por este algo. Fique em paz no teu coração, porque nada e nem ninguém tira a bênção que Deus deu. Quando Ele dá, Ele garante. Fique em paz no teu coração, mas não retrocede. Não fica oscilando na fé, um dia falando que, tá tudo bem, eu vou continuar. Aí depois, não, eu acho que não dá certo mesmo, porque eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo nenhum sinal. Eu acho que Deus não está nessa situação. E Deus, Ele faz os testes dele. Ele faz os testes dele. Ele fez teste com várias pessoas que tem na Bíblia. Um deles foi Abraão. Ele pediu um sacrifício para Abraão e ele já sabia que ele tinha um cordeiro, mas ele pediu o filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Imagine aquele homem sair da casa dele sabendo que ia sacrificar o filho dele, e Deus, ele promete, ele dá e ele garante a promessa. Ele já tinha um cordeiro, ele não deixou Abraão sacrificar o seu filho, porque era a promessa de Deus para a vida de Abraão. Então, quando ele dá algo, ele garante, ele vai até o fim. Mas às vezes as coisas não são conquistadas como muitas pessoas pensam, com facilidades. Às vezes tem gigante na terra e na terra prometida e as pessoas ficam com medo. Olha, os israelitas não entraram na terra prometida porque murmuraram muito. Foram Caleb, Josué e o outro, perdão que eu esqueci o nome, que conseguiam entrar na terra prometida, porque eles creram em Deus. Eles creram que a terra tinha gigantes, mas que Deus era com eles. E eles, pela fé, eles entraram e eles conquistaram a terra prometida. Tudo que vem de Deus não vem assim de mão beijada, simples, fácil. O reino de Deus é tomado à força. Então você tem que fazer oração, crer, perseverar e dizer, eu creio que Ele está agindo em meu favor. Todos os dias você fala, eu sei, Senhor, eu já vou agradecendo as minhas bênçãos, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor.
Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode transformar todo o mal em bênção, tudo de ruim que fizeram para a sua vida em bênção. Deus faz para que o nome dele seja glorificado na frente de todos. Mas para isso, você não pode duvidar. Você já tem que dar o seu testemunho antes de chegar dentro de você. Você não tem que convencer ninguém. Você tem que convencer você. É você que tem que ser convencido que você já recebeu o seu milagre, que você já recebeu a sua bênção. Porque Deus, ele é poderoso para entregar. E na hora que você estiver com a sua bênção nas mãos, aí você fala, olha, sozinho eu nunca ia conseguir, mas olha o que Deus me deu. Olha, aí você mostra a grande bênção e glorifica a Deus. Nunca faça como os 9 leprosos. Dos 10, só um voltou para agradecer a Deus. Louve antes da chuva, porque o profeta, ele começou a louvar a Deus antes da chuva. Só tinha uma nuvem pequena no céu. E ele falou, agora vai chover. E mandou avisar o rei para que se preparasse que ia cair a chuva. Porque ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você já pensou? E ele creu e ele ficou feliz e ele louvou a Deus. Louve a Deus antes da chuva. Louve a Deus antes do seu milagre chegar. Coloque no seu coração a alegria do Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo o entendimento, porque você está confiando, você está entregando uma situação para quem pode resolver. Não está nas suas mãos, não está em minhas mãos, mas está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, filhos são guardados, casamentos restaurados, famílias vivendo em paz. A provisão de Deus chega até a tua porta. A provisão de saúde, a provisão de alimentos, a provisão na vida financeira, a provisão nos estudos dos filhos, nos seus estudos. Quando confiamos em Deus, a prosperidade de Deus nos acompanha em todas as áreas das nossas vidas. Olha a confiança de pessoas que estiveram em situações dificílimas na vida e conseguiram, tiveram uma transformação. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Nós devemos ter fé, conhecer mais a Deus e pela fé crer que
chega o tempo de se cumprir a promessa de Deus em nossas vidas. Creia, meu irmão, minha irmã, e nunca retroceda, nunca. Mesmo quando bate alguma dúvida, comece a orar, porque a dúvida, quem lança na mente dos filhos de Deus, a dúvida é o inimigo das nossas almas que lança. Quando você tiver dúvidas, corra e vá orar. Ore o Salmo 91, porque cai por terra todo o mal que está te afastando de Deus e querendo que você seja uma pessoa fraca na fé. Quando você ora o Salmo 91, espanta todo o mal. O inimigo das nossas almas, ele quer soprar na mente das pessoas a incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam a Deus com fé e amam a Deus sobre todas as coisas, ele é galardoador, ele não abandona. Você tem a proteção do Todo-Poderoso. Vamos orar o Salmo 91 para tirar toda e qualquer dúvida que paira na nossa cabeça. Que o Senhor venha nos socorrer nos momentos de fraqueza, para que estejamos protegidos no abrigo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, é com grande amor no meu coração, gratidão, Senhor, por cada vida que está escutando essas orações. Senhor, vem com teu socorro e provisão na vida dos teus filhos e filhas que escutam essas orações todos os dias nesse canal. Faz com que esse canal, Senhor, seja um canal de bênção, um canal que leve vitória para o teu povo, que o Senhor fale com todos aqueles que escutam essas orações diárias e mude, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, de amor e de busca ao Senhor sobre todas as coisas. Que tenhamos transformação, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.